Bom, eu vou falar hoje sobre esse capítulo 8, tá? O capítulo 8 ele trata de limite e continuidade de funções complexas. No capítulo 7, nós vimos aí a definição básica do que é sem a ser uma função complexa. Então, é nada mais do que uma função dividida de um subconjunto complexo nos próprios complexos, né? Aqui o D é um subconjunto qualquer dos complexos. E a cada valor de z, você associa uma função f de z, que vão ter duas componentes. Vão ter componentes u e v, né? A gente escreve u mais vi. Tá? Mas é claro que essa u ela é uma função u de x e y, depende de duas variáveis, fazendo a identificação de z, né? E a função v, ela é uma função de duas variáveis também, nas variáveis x e y. Aqui a gente está pensando no z como escrito como sendo x mais y. Hora outra, a gente pensa ele como par ordenado também. Então, essa é a configuração básica de uma função, e no decorrer agora dos capítulos, né, a gente quer saber como é que faz o cálculo, né, em cima dessas funções. E aí entra agora a linguagem de cálculo, entra a parte de limite, entra a continuidade, vai entrar a derivada, vai entrar a integral e um pouquinho mais de coisas aí. Tá? Então, para caminhar nessa direção, nós fizemos aí no capítulo 7 a consideração de algumas funções básicas para a gente poder já ter um assunto assim para uns exemplos, né, em mente para poder trabalhar, que são as funções polinomiais, racionais, as funções exponencial, as trigonométricas e as trigonométricas hiperbólicas, para a gente ter uma noção. Vejo que sempre a gente está pensando em pegar a função, né, quando é possível, claro, e poder escrever ela na forma U mais VI, tá? Você pensa numa função escrita dessa maneira. Muitas propriedades da função f vão ser decorrentes das funções U e V. A gente olha para as funções U e V para poder concluir algumas informações. Então, para início de conversa, vamos falar aqui de limite e continuidade, né? A ideia de limite é a igualzinha do cálculo 2. Se a gente pensar aqui que a função ela é de R2 em R2, né? Então ela segue o mesmo raciocínio, tá? Do que a gente já estuda em cálculo 3, né? Na nossa grade. Então, aqui você tem, considere aí uma função, né? Complexa e z um valor não necessariamente do domínio, né? Quando a gente vai fazer o limite, não necessariamente a expressão, o valor precisa estar no domínio. Então, nós dizemos que existe o limite de f em z, se existe um valor L, um complexo L, de tal forma que aí usa a ideia de epsilon e delta aqui do mesmo jeito, tá? Então, para cada epsilon que você atribuir, né, pegar dado, você vai poder exibir a existência de um delta, de tal forma que quando você fizer o z menos z0 menor que delta, né, ou seja, está numa vizinhança de, de quando você tiver o z numa vizinhança de z0, você vai ter a imagem da f de z numa vizinhança, né, de L, significa isso. Vamos fazer desenho, né, porque essas coisas aqui tudo dá para a gente expressar por desenho. Tá? Quando esse limite existir, nós escrevemos, né, que o limite, nós escrevemos essa expressão do jeito habitual, da maneira habitual, limite de f de z quando o z tende a z0, isso aqui vai ser o número L, tá? Que é esse valor de limite. E agora o f e o L são números complexos. Agora, pensa assim, ó, você vai ter a função de C em C. Então você tem uma cópia de C levando numa outra cópia de C, né? Então a ideia é essa, assim.
você imagina o ponto Z0 aqui em algum lugar. E aqui do lado de cá, aí você pensa no valor L. Como é a história do limite? Você, para saber se... Aqui, ó, a ideia que a gente tem de limite é bem intuitiva, né? Significa que o limite de f de z, quando z se aproxima de z0 é L, significa que à medida que eu for me aproximando de z0, né, através dessa função da variável z, a imagem, o f de z, ele vai se aproximando cada vez mais do L, tá? Como é que essa definição aí, que é devida a Cauchy, como que Cauchy pensava? Ele pensava assim, ó, para a gente dizer que o f de z está próximo de L, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir o erro, né? Medir quanto é a distância. Para dizer que uma coisa está próxima de outra, nós usamos a ideia de distância aqui. Nós falamos assim, a gente vai medir a distância de f de z para L. Se essa distância for pequena, quanto eu queira, né? Então, eles estão próximos, né? A gente vai estipular uma aproximação e ver se existe também uma aproximação no domínio de z para z0 respectiva, né? Associado essa aproximação. Então, eu dou assim, eu falo assim, eu quero que f de z menos L tenha um erro no máximo epsilon, esse erro máximo. Aí você fala, olha, isso é possível, mas desde que você pegue o delta de acordo com o que eu vou te falar, vou estipular. Claro que esse delta, ele é um delta que depende do epsilon e do delta. Então, aqui, ó, imagina que eu falo assim, eu vou estipular um valor de epsilon aqui, tá? Então, você pensa assim numa bolinha, num disco, né? Que a gente usa aqui na linguagem, que é um disco. Você faz um disco aqui, de raio epsilon. Você tem um disco centrado em L e de raio epsilon. Esse disquinho aqui, a gente fala que ele bom, é um disco aberto, né? Aí, dado esse valor, aí você quer mostrar que existe, né? Você tenta investigar se existe um outro raio aqui, né? De tal forma que aqui você tem um raio delta e de tal maneira que quando você pega um valor z aqui dentro, a função f vai levar qualquer z que estiver aqui dentro dessa outra bolinha, tá? É o f de z está aqui dentro. Então, dado o epsilon, por exemplo, eu imagino que eu falei assim, ó, eu quero o epsilon coeficiente 0,1. Será que se eu pegar uma bolinha no domínio, existe alguma bolinha no domínio, que sempre que eu pegar esses valores, nessa bolinha, os valores vão cair dentro dessa bola de centro L e raio 1? Essa é a pergunta que a gente faz, tá? Então, aqui vai ser um disco centrado em Z0, tá? E raio delta. Se você consegue fazer isso, né, então você prova aí que, de fato, o L é limite. Essa definição é aquela que a gente usa em análise, aquela que a gente também usa em cálculo, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Que essa é uma definição que ela é muito útil para muitas coisas, por exemplo, para provar propriedades. Mas ela não é uma definição que te informa como é que você calcula o limite, tá? Ela não fala assim, ó, o L é calculado assim. Então, esse é um teste para você saber se o L é, de fato, um bom candidato a ser limite ou não, certo? Então, é dessa maneira que a gente pensa nessa definição. Vocês conhecem bem essa definição aí de limite, né? Tanto em cálculo quanto em análise, estão habituados? Como é? Sim, professor. Mas a gente está usando bastante análise também. Sim, ela não você faz, claro, usando essa definição, você prova, demonstra alguns limites, né? Por exemplo, sei lá, você pode provar, usando essa definição, que o limite de z ao quadrado, a função f de z a z quadrado, quando z tende a z0, isso aqui de fato, dá z0 ao quadrado, né?
o L, então, fica sendo Z0 ao quadrado. Você consegue, usando essa definição, provar isso, por exemplo. Agora, alguns casos você não faz usando essa definição. Você não usa essa definição para provar isso. Então, você usa, claro, propriedades. A partir de propriedades que são demonstradas através dessa definição, você chega nas demais demais resultados, cálculos de limite. A gente vai ver que as funções que são contínuas têm uma maneira muito fácil de se calcular limite nos pontos em que você tem continuidade, basta substituir, tá? Para dar um exemplo aí de como é que trabalha com essa definição e usar a notação aqui, nós podemos verificar o limite dessas funções aí, ó. O limite de uma constante é a própria constante. Aqui, ó, limite da constante quando z tende a z0, né? Quando z se aproxima de z0 é a própria constante complexa aqui. Outra aqui, que o limite de z quando z tende a z0 é próprio z0, tá? Outra, o limite de z, o conjugado de z, f de z é o conjugado, o z conjugado, né? Essa função. Quando z se aproxima de z0, também dá, é só substituir, né? Então vai ser o conjugado de z0. E outra que tem aí um limite fácil de se calcular, né? Também é módulo de z. Quando z tende a z0, dá o próprio módulo de z0. Todas essas funções são exemplos de funções contínuas, tá? Então, vamos aí para o primeiro, o i ali, ó. Primeiro, para vocês, vamos usar a notação. Ele é alfa, tá? Aí, aqui a gente vai tomar, né? A ideia dessa definição é você tome um epsilon maior que zero arbitrário. Um valor arbitrário, um erro que você queira estimar, né? Agora, o que você tem que fazer é ver quando para que valores de z você vai ter f de z menos alfa, né? Que aí você quer falar, claro, que o limite é o L, é o próprio alfa. Então, você vai fazer f de z menos L. Isso aqui vai ser f de z menos alfa. Só que como f de z é próprio alfa, isso aqui vai dar zero, tá? E zero é menor que o epsilon que você quiser. Então, essa conta, você pode pegar qualquer delta serve. Então, você pode falar assim, ó, tome epsilon maior que zero. Para, escolhendo, eu vou escrever assim, escolhendo o delta maior que zero, qualquer, qualquer bolinha vai servir. Temos que, quando você faz o z menos o z0, menor que esse delta, ou seja, independente do lugar da bolinha que o z tiver, né, aqui a gente põe maior que zero para excluir o z de ser igual a z0, tá? Isso vai implicar que f de L é z menos L vai ser zero, portanto vai ser menor que o epsilon que você quiser. E aí provou, tá? Que de fato o limite da constante é a própria constante nesse caso. No 2i, a gente vai fazer assim, ó. A gente tem o caso aqui que o f de z é o próprio z, tá? A função. E a gente quer provar que o limite aqui é o próprio z0. Então, mesma história. Tome o epsilon maior que zero arbitrário. Escolha. Aí você tem que me dizer quanto que é o valor de delta, né? Como que é o valor de delta? Escolhendo. Aí eu vou já dizer que o delta é o próprio epsilon que você escolheu ali. Então, se o epsilon for 0,1, escolhe o delta como sendo 0,1 que já dá certo. Nós temos o seguinte, que o z menos o z0 é menor do que delta,
e maior que zero, isso vai implicar que o f de z menos o L, aí no nosso caso isso aqui vai dar, o f de z f de z é z, e o L é o z0, aqui é z, e aqui é z0, então vai dar essa expressão, mas essa expressão a gente já sabe que ela é menor do que delta, então isso vai ser menor que delta. Mas delta foi tomado como sendo epsilon, então essa expressão fica menor que epsilon. Tá? Portanto, também tem demonstrado este fato aqui, tá? Esse 2i. Para o 3i é muito parecido, tá? Você faz f de z como sendo agora o z conjugado, e o L, o limite que ele está dizendo que vai dar z0 conjugado. Vamos ver se dá certo isso. Então, tome um epsilon maior que zero e escolha. Aí, quem vai ser a minha escolha? Escolha o delta como sendo o próprio epsilon, tá? Também. E aí a gente vai ter assim, ó, zero menor que z menos z0, menor que delta, vai implicar o seguinte. Aí a gente vai fazer f de z menos L, para o nosso caso aqui. O f de z é o z barra. E o z0, e o L, né, é z0 conjugado. Mas a gente sabe que isso aqui, ó, é a mesma coisa que disso aqui, ó. É z menos z0 conjugado, né? Que o conjugado da diferença é a diferença dos conjugados. Só que o conjugado de um módulo, sim, ó, quando você pega o conjugado de W, é igual é o próprio módulo de W, tá? O módulo fica igual. Portanto, isso aqui vai ser a mesma coisa que z menos z0 em módulo. Só que isso é menor que delta, que é epsilon. Portanto, f de z menos L é menor que epsilon. Portanto, tá, tem aí também demonstrado o resultado. E por fim, o 4, né, nós temos f de z como sendo o próprio módulo de z. E o L, o candidato a ser limite, é módulo de z0. E aí a gente vai fazer, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Tome o epsilon maior que zero, dado arbitrariamente, né, aqui, e escolha o delta como sendo o próprio epsilon, tá? Também aqui, por coincidência também, tá? Aí, a gente pode fazer zero menor que z menos z0, mesmo roteiro, menor que delta. Isso vai implicar o seguinte, vamos fazer f de z menos L nesse caso. Isso aqui vai ser módulo de z menos o z0 em módulo, né? Menor. Só que aqui vale uma desigualdade a seguinte, eu acho que vocês já provaram isso, está provado lá nos capítulos anteriores, que isso aqui, essa expressão aqui, ó, módulo da diferença de módulos é menor que o módulo de z menos z0. Você prova isso, tá? Isso aqui, se você não souber como é que faz, resgata aí nas aulas anteriores ou no material anterior, que isso é fácil de provar também, decorre diretamente da desigualdade triangular, tá? E aí, isso é menor que delta, que é epsilon, tá? Portanto, está demonstrado também. Para dar uma ideia, assim, de uma coisa que não seja, aqui sempre eu estou tomando o delta como sendo o próprio epsilon, ou então até arbitrário. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer f de z como sendo alfa z. Alfa z é um alfa complexo, tá? E alfa diferente de zero. Digamos assim aqui que esse aqui seria o quinto. Cadê? Quinto exercício. Aí, o meu L, meu candidato a limite, né? É esse aqui, ó. É alfa z0, tá? O que eu tô falando é assim, ó, que limite de alfa z é quando o z tende a z0,
Isso aqui vai ser alfa Z0. Tá? Eu estou querendo provar esse resultado aqui. Esse eu estou pondo porque é interessante a relação do epsilon e do delta, que não é igual, né? Vamos ver como que fica. Então, tome o, o epsilon maior que zero arbitrário, tá? Escolha, ou então escolhendo, vou pôr assim, escolhendo o delta, quem que vai ser o delta? Agora o meu delta vai ser assim, ó, epsilon dividido pelo valor absoluto de módulo de alfa. Temos vai ser, aí você vai fazer, ó, zero menor que z menos z0 menor que delta, vai implicar o quê? Aí você vai fazer essa diferença e ver quanto dá. Aí essa diferença vai ser assim, ó, alfa z menos alfa z0. Isso vai ser igual a, coloca o alfa em evidência, e aí vai ser um produto, né? Então, um módulo em cada fator vai ser módulo em alfa multiplicado pelo módulo de z menos z0. E aqui a gente já sabe que o z menos z0 é menor que delta. Então, vai ficar menor que alfa vezes delta. Delta não, epsilon, perdão, epsilon. Pera, delta, né? Delta. Aí sim. Aí o módulo de alfa vezes delta, lembre-se que quem é o delta, né? Aí vai ficar assim, ó. Isso aqui é módulo de alfa vezes o epsilon dividido por módulo de alfa. Cancela, né, ali, ó. E fica só epsilon. Então, isso aqui é igual a epsilon. Tem a transitividade, tá? Menor, 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 igual, 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 menor, igual. Isso aqui implica em menor, tá? Menor que epsilon. Portanto, tá aí, né? Demonstrado essa, esse fato aqui, ó. Esse limite aqui acima. Então, é outro tipo de limite fácil de você calcular, né? Basta você substituir, né? Os casos mais fáceis. Acho que aqui já acabou. Vamos para alguma pergunta desses resultados aqui? Por enquanto não, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, passando para uma proposição, que a proposição ela é muito útil, porque ela dá ferramenta, então nos possibilita ferramentas para poder demonstrar resultados, tá? Através dessas propriedades, né, de limite, que a gente chega a conhecer os demais limites, tá? A primeira, assim, ó, você pega duas funções, f e g, quaisquer, e que existam os limites, tá? Isso aqui é um limite, é um número L, e isso aqui é um número M, número complexo, tá? Aqui vai dizer assim, ó, limite de uma combinação linear entre f, combinação linear complexa, tá? Entre f e g, vai ser alfa e o limite em cada fator, as escalares SA, então já está juntando um monte de propriedades aí. São duas propriedades, né? Em uma só. A gente pode até tirar três, né? Porque daqui você tira muitas informações, né? Dessa primeira. Primeiro, que o limite de uma soma de f de z mais g de z, quando z tende a z0, isso aqui é limite em cada fator, em cada parcela. Isso fica limite na f mais limite na g, né? Quando z tende a z0, quando z tende a z0. Bom, então fica limite da soma, é a soma dos limites, propriedades que a gente já conhece do cálculo, da análise, né? Outra, que limite de f de alfa, alfa é escalar, tá? F de z
quando z tende a z0, esse escalar aqui ele não te atrapalha o limite. Você tira ele fora do limite, calcula o limite só da f de z. Também propriedade aí que a gente conhece do cálculo, então que se repete, tá? Isso é bom, né? E outra que a gente pode falar também é que se você pega o alfa como sendo 1 e o beta como sendo menos 1, isso vai ficar para a diferença também, tá? Vale para a diferença. Então, vale para soma, tem o limite da soma, limite da diferença e limite do produto por escalar. Todos são essas propriedades que vale para o cálculo, vale também aqui para o cálculo complexo, aqui para análise complexa. Beleza? Aqui o limite do produto é o produto dos limites, tá? E um quociente, né, desde que o de baixo não seja zero, né, o limite de baixo, se ele não for zero, você também pode calcular o limite, tá? São essas propriedades básicas. Para dar uma ideia aí de como é que faz, eu vou essa primeira ela é bom você separar na soma e no produto por escalar para fazer, que fica mais fácil. Inclusive essa do escalar ela se parece muito com essa última que a gente fez ali do 5. Tem um escalar, né? Bom, o que eu quero fazer aqui, eu vou fazer só a 2, tá? A demonstração da 2, para dar uma ideia de como é que procede. Primeiro, a gente tem que observar assim, ó, que quando uma função tem limite, né? Aqui é um resultado também interessante. Eu vou ver se eu faço aqui para G. Quando a função tem limite, ela é limitada numa vizinhança do ponto também, tá? Então, como a função f e a g tem limite, elas vão ser funções limitadas na vizinhança do ponto. Eu vou demonstrar esse fato. Vamos escrevendo L como sendo o limite da f, de z quando z tende a z0, e m como sendo o limite de g de z quando z tende a z0, nós vamos usar o seguinte fato, tá? Vou falar que a função aqui, ele vai ser a função z, f, vai ser limitada na vizinhança de z0. Vou provar isso, né? Então, tomando o epsilon como sendo 1, tá? Na definição de limite, é a definição 7, tá? Temos que existe um delta 1 positivo, tal que quando você faz o z menos o z0 menor que o delta 1, aqui esse z sempre variando dentro do domínio, tá? Porque a gente sempre calcula f de z, né? Isso vai implicar que o f de z menos L fica menor que 1, tá? E, em particular, isso vai implicar que f de z é menor que módulo de L mais 1, tá? Isso aí é só usar a desigualdade triangular para obter, tá? Eu vou rascunhar aqui, mas é isso, ó. F de z, você tem isso aqui somando e subtraindo, o L, você vai ter assim, ó. Aí você usa desigualdade triangular e você vai ter isso. Isso é menor que 1, mais L. Pronto, é isso. A demonstração é esse fato. Isso está dizendo assim para você que quando
o delta, esse delta aqui, o z, tiver perto de z0, a uma distância z1, delta 1, você vai ter o f de z menor do que essa constante. Isso aqui é uma constante, tá? É o módulo de L mais 1. O L, ele não varia, não, ele é fixo. É um valor fixo. Pronto, agora a gente vai fazer assim, né? É, novamente, deixa eu rascunhar aqui, eu vou fazer assim, ó. Essas demonstrações, elas nunca são feitas, quando a gente já sabe o roteiro, sim, mas ela é feita meio que rascunhando aqui, ó. Primeiro a gente tem que fazer um rascunho, e aí eu vou usar o seguinte, eu quero provar que esse f de z, g de z, que é o produto, vai ser menos L vezes mn, isso vai ficar menor que epsilon. Se você pegar o valor de z menos E0 pequenininho, tá? Em módulo, né? O valor em módulo. Que a gente faz? A gente soma e subtrai coisas aqui. Eu vou somar e subtrair. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para somar e subtrair aqui. Eu vou, eu vou somar e subtrair f de z m. Ó, f de z multiplicado por m. Soma e subtrai. Vamos ver se dá certo. Aí, menos Lm. Então, a ideia básica aí, né, um raciocínio bem básico na matemática, você somar e subtrair coisas, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer assim, ó. Vai usar desigualdade triangular, tá? Olha só que a gente vai... Antes disso, eu vou escrever aqui, colocar em evidência algumas coisas. Vou pôr f de z, que multiplica... Não precisa desse parênteses, não. Que multiplica g de z menos m. Eu coloquei um trocado, veja que é misto, né? É o f de z e o m, né? Uma que você vai calcular limite, ou outro o limite da outra expressão. Aí mais f de z menos L multiplica m. Tá? Fez isso. Agora usa desigualdade triangular, tá? E propriedades aí de módulo, né, de valor absoluto. F de z, aí vezes módulo de g de z menos m, mais f de z menos L, aí multiplicado por m, tá? M. Feito isso, aí qual que é a ideia que eu tenho que ter? Eu tenho que ter essa expressão aqui, ela pode ficar pequenininha? Pode, porque a função g se aproxima de m quando o z se aproxima de z0. Essa aqui também, tá? Essa aqui a gente vai usar o fato dela ser limitada ali, né? Se você tiver o z muito perto de z0, ela é limitada. E essa aqui é uma constante, ó. Então ela não atrapalha. Agora a gente vai, usando esse rascunho, a gente sabe agora o que a gente vai usar de informação. Aqui eu ainda vou dar um passo a mais. Isso aqui é menor estrito que módulo de L mais 1, que é essa constante que a gente, né? Isso se o Z estiver abaixo de delta 1. Aí multiplicado por G de Z menos M. Aí mais essa expressão. Esse M aí, vamos pensar que ele é diferente de zero, porque se ele for zero, aí é fácil de provar o resultado, né? É, agora a gente vai montar o texto. Ó. Existem aí delta 2 positivo e delta 3 positivos, né? Tais que
Espera aí, que eu ainda tenho que fazer aqui uma dado epsilon maior que zero. Agora eu pensei em outro epsilon, tá? Ali o epsilon foi tomado um. Agora, dado o epsilon arbitrário, existem. A gente sabe que existem delta 2 e delta 3. Existem em que condições? Tais que, quando você pega o Z menos o Z0 menor que esse delta 2, ele vai, ele vai fazer com que F, eu vou falar da F primeiro, esteja próximo do L. Então, F de Z menos L vai ficar menor que epsilon. Só que o epsilon eu posso ajustar. Se o epsilon é um número pequeno, é um erro, se você dividir esse negócio por módulo de m, também vai ser pequeno, tá? Então, por isso que eu vou dividir. Vou fazer epsilon dividido por um outro número aqui, um m, tá? Aqui eu vou pensar no m diferente de zero. Até se ele for igual a zero, sei lá, você pode somar mais um aí embaixo. Aí agora também a gente pode concluir que essa expressão aqui, ó, se esse delta 3 eu vou escolher para que essa expressão do g de z menos o m seja pequena. Pequena quanto? Aí pequena o epsilon, né? Mas o epsilon é pequeno e eu posso multiplicar ele por um fator. E o fator que eu coloco é módulo de L mais um, tá? Então, veja, aqui eu tenho três raios, né? Três raios. Eu tenho delta 1, delta 2 e delta 3. Eu quero que ocorra os três simultaneamente. E aí eu falo assim, ó, escolhendo agora o delta como sendo, opa, peraí aqui, escolhendo esse delta como sendo o mínimo, o menor dos valores entre delta 1, delta 2 e delta 3, e para z por zero, menor que z menos z0 menor que delta, nós temos o seguinte, que é o que vale essa expressão toda aí que a gente rascunhou. Aí, essa expressão, ela vai ficar menor que epsilon. Essa expressão vai ficar menor que epsilon, tá? Aí, se você quiser ajustar ainda, você põe um 2 aqui, ó. Um 2 aqui, multiplicando, porque aí fica sobre 2 e sobre 2. E, portanto, fica menor que epsilon. Exatamente epsilon. Finalizar com epsilon. Em geral, você não precisa finalizar com epsilon. Pode ser qualquer constante vezes epsilon. Essa é uma típica demonstração dessas aí de limite. Essa aí é igualzinho à análise. Tirando que a notação é de variável complexa aqui um pouquinho, né? Mas é idêntica à demonstração de análise. Beleza? Aí os demais a gente não. A gente vai deixar aí isso, né? Treinar, dar uma olhada aí na apostila. Mas valem todas essas propriedades. E saber que valem essas propriedades é muito bom, porque agora a gente consegue argumentar muitas coisas, muitos exemplos de limite. Um dos primeiros é esse exemplo 22, que ele diz o quê? Olha, a gente já sabe, né? A gente provou que vale esse limite aqui, ó, limite de z, quando z tende a zero, é o próprio z0. Mas a gente sabe que se a gente tiver uma função polinomial, o que é uma função polinomial? É uma função que é soma de expressões do tipo ak z elevado a k, com k natural. Ou seja, é produto de um escalar, o ak, expressões são escalares, e o z elevado a k nada mais é do que potência, tá? Aquela expressão, então, essa expressão aqui, a gente pode calcular o limite sem problema nenhum, quando z tende a z0, né? E aqui pensando o AK é uma constante, z elevado a k é uma potência. O limite a gente provou ali agora, que o limite de um fator
é calcular limite, né? Limite em cada fator, né? Se você tiver um produto de 2, você vai calcular limite em cada fator. Z elevado a K nada mais é do que Z elevado a K é você fazer Z vezes Z, né? Com K fatores. E aí você vai fazer o limite em cada fator. Quando você faz isso, você vai ter Z0, Z0, Z0 por causa desse limite, tá? Aí repetindo isso, você vai ter assim, ó, vai ser o AK, que é a constante, aí vai ser o Z0 elevado a K. Portanto, você tem, cada parte do polinômio você sabe calcular limite. Só que o polinômio é a soma de expressões desse tipo, tá? E aí você calcula o limite em cada parte, né? Portanto, você vai ter a seguinte expressão, ó, se você for fazer, eu vou escrever como um polinômio, tá? Ó, pensa no P de Z como sendo um polinômio. O que que é um polinômio? É o A0 mais o A1Z mais o A2Z quadrado e assim por diante. Mais o ANZ elevado a N. Aí você vai calcular o limite num polinômio, quando o Z tende a Z0. E isso vai dar o quê pra gente? Vai dar que isso vai ser limite quando Z tende a Z0 de cada parcela aqui, né? Ó, então vai ser limite de A0 a 1Z mais A2Z quadrado mais até o último AN Z elevado a N. E você calcula esses limites, então, ó, o limite do primeiro A0 é a constante. Então, o limite da constante é a própria constante. A1Z, isso vai dar 1Z0. O A2, A2Z0 ao quadrado. E assim por diante, você vai calculando em cada fator. Ah, outra coisa que eu falei, né? Limite da soma é a soma dos limites, com duas parcelas. Mas também vale com três, com quatro, com quantas parcelas você tiver, desde que seja finita. E aí você vai ter a n z0 elevado a n. E essa expressão nada mais é do que p calculado no z0. E aí a gente, né, tem também calcular limite em polinômio é a coisa mais fácil do mundo, é só substituir o valor mesmo, né? E função racional, que é quociente de dois polinômios, também é fácil de calcular desde que o z0 esteja no domínio da função, tá? Isso tem que ficar claro. Então, quando você tem uma função racional, ou seja, quociente de dois polinômios, assim, ó, essa função é racional, quociente de dois polinômios, o f de z é polinômio, o g de z é polinômio. Então você calcula o limite em cima e embaixo. E aí, como é polinômio, é só avaliar no ponto. Então vai ser f de z zero e g de z zero, desde que o z zero não seja zero, para você usar a propriedade da proposição anterior lá, né, que seria essa aqui, ó. Essa proposição você só pode usar se o z zero não for zero. Se ele for zero, não há como usar ela. Aí, a, desde que a função esteja no domínio, né? Então, o ponto esteja no domínio da função. Vou pegar aqui, ó, z, z ao quadrado mais i dividido por z ao cubo menos z ao cubo não, vou fazer um negócio mais simples aqui, senão z menos i, tá? Vou fazer assim, ó, z menos i, você vai fazer eu posso pôr z ao quadrado. Z ao quadrado é essa função. E aí eu faço o z tendendo a i, né? Vou fazer o z tendendo a i. Quando você substitui embaixo, veja que não dá zero, ó, porque vai ficar i ao quadrado, que é menos 1, menos i. Então dá menos i não dá zero. Nesse caso, é uma função racional e para você calcular limite é a coisa mais fácil do mundo, é só substituir. É o que esse exercício está dizendo para a gente. Aí vai ficar i ao quadrado menos i, tá? Que vai ser i ao quadrado é menos 1 mais i dividido por menos 1 menos i. Tá? Aí simplifica aí, não vou fazer mais não, mas uma dúvida que poderia aparecer, e se a gente tivesse uma função que não, calcular um z0 que não está no domínio da função, porque o i está no domínio dessa função. Uma que não está no domínio dessa aqui
Eu vou pegar outro exemplo aqui, ó. Vou pegar z a quarta menos um. Z a quarta menos um é bom. Aí z ao quadrado, aí mais um. Aí faz o z tender a i. Ó, essa aqui, se você coloca o z tendendo a i, vai dar zero embaixo, né? Isso aqui você não pode calcular em cima e embaixo, porque vai dar zero em cima e embaixo, tá? E a quarta também é um, né? Isso aqui dá zero, ó. Dá zero sobre zero, ó. Tá? Indeterminação. Aqui também é a mesma ideia do cálculo, tá? Tem indeterminação aqui as contas. Você pode perguntar para mim, professor, nesse caso aí a gente pode usar a regra de L'Hopital? A gente vai ver mais à frente que pode, mas também pode usar a fatoração aqui, ó. A gente está mexendo com polinômios, tá? A gente tenta fatorar as expressões. E eu vou tentar aqui fatorar com vocês, ó. Veja, que eu posso fatorar muito bem o de baixo, ele aceita uma fatoração nos complexos, que é z menos i e z mais i, tá? Por quê? Porque o 1 é menos i ao quadrado, ó. E aí você vai ter, usando fatoração, essa expressão, certo? Você faça aí direitinho e veja. E essa de cima, ela também aceita a fatoração. Ela vai ser z ao quadrado menos um e... nem precisava fatorar o de baixo, ó. É z ao quadrado mais um, né? Não, nem precisava fatorar, ó. Eu vou só escrever assim, ó, z ao quadrado mais um. Então, nesse caso aqui, ó, a gente faz o z tender aí. Antes, para a gente tirar indeterminação, a gente simplifica essa expressão. Simplificando essa expressão, a gente vai ter limite de z quadrado menos um, quando z tende a i. E aí fica fácil, é só substituir que agora essa expressão é um polinômio. Vai ficar i ao quadrado menos um. Isso aqui é menos um, que dá menos 2. Tá? Então, toda a notação de cálculo ali, ela, né, misturada um pouquinho com o complexo, você vai conseguir calcular essas expressões aí também, sem problema nenhum. Outro aqui é o exercício 10. Encontre, se possível, o limite de z conjugado dividido por z. A gente está querendo analisar esse limite, e aqui também vale aquela mesma ideia do cálculo 3. Qual é ela? Quando você tem assim, está se aproximando desse ponto, é o z0. Você pode fazer isso através de vários caminhos, né? Você tenta ver se, através de caminhos diferentes, esse resultado pode dar de limites diferentes. Se der diferente, então você pode descartar, né? Porque se o limite existe, ele existe independente do caminho. Olha só, vamos fazer o limite de z tendendo a z0, ou a zero, só que vamos fazer o z pertencente aos reais. E fazer o z barra dividido por z. Bom, se o número é real, então essa expressão vai ficar assim, ó. O limite de o z barra vai ficar igual a z. Para números reais, né? Isso ocorre. E aqui eu não preciso mais falar que o z é real, isso aqui vai ficar 1, limite de 1, e o limite de 1 é o próprio 1, quando z tende a ser zero. Então, quando você pega o caminho trabalhando em cima do eixo real, o eixo real é esse aqui, né? O real de z, ele vai dar 1. Agora vamos sobre o eixo imaginário, ver quanto que dá. Quando a gente pega o z barra dividido por z e pega o z tendendo a zero e pega o z pertence, aí o z eu vou escrever assim, ó, como sendo t que multiplica, eu vou por y, tá? Isso aqui é a mesma coisa de escrever assim, ó,
limite de yi barra dividido por yi, né? Aí fazer o z tender a zero é a mesma coisa que fazer o y tender a zero. E aqui você vai fazer o conjugado de yi. Isso aqui vai ser menos yi, dividido por yi. E faz o y tender a zero. Essa conta vai ser, cancela, né? Y cancela com y vai dar menos 1, tá? O limite de menos 1 é menos 1. Então, por um lado, essa conta dá 1, por outro dá menos 1, portanto, não existe o limite. Tá? Essa aqui é um exemplo que prova que não existe o limite. Pode usar as mesmas propriedades quando a gente usa sem ser os números complexos, então, professor? Você pode, né, no caso aqui, essa ideia de você fazer limites por caminhos também vale aqui. Limites laterais, né? Aqui não é lateral porque a gente tem todas as direções, né? Uhum. Todas as Essa é a direções. diferença, né? Você pode tomar. Isso aqui se compara com cálculo com limites laterais, mas isso aqui se compara melhor com cálculo 3. Que é aqueles limites quando você faz, por exemplo, a gente poderia fazer esse limite fazendo o z se aproximar de z0 através da reta y igual a x. Se você faz através da reta y igual a x, os números ficam da forma x mais xi. Se você faz em cima de uma parábola, aí os números ficam da forma x mais x ao quadrado i. Todas esses são números complexos assim, que você elimina, em vez de trabalhar com duas variáveis, você trabalha só com uma, né? Que é o que a gente chama de caminho, né? É caminho ou uma curva, né? Nos complexos. Que é o R2, né? Lembre-se sempre do que os complexos é o R2. Uhum. Deixa eu ver. Aqui eu acho que dessa parte já foi. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pode ser, não. Bom, a proposição 12, essa aqui é muito legal, porque ela faz essa relação direta com o cálculo 3, né? O cálculo de várias variáveis, né? Você pega uma função complexa, ela vai ter a parte real, o de x e y, né? Toda função complexa ela se escreve dessa forma. A gente pode eu sei que não consiga fácil achar o i v, mas ela, né, ela aceita ser escrita na forma u de x e y mais v de x e y i. Então, para a gente investigar o limite da função fazendo o z tender ao z0, a gente pode pensar assim, o z ele pode ser visto como par ordenado. E fazer os Z0, o Z se aproximar de Z0, o Z0 também é um par ordenado, x0, y0. Então, a gente reduz isso ao cálculo 3, né? Que é como? Ó, para que exista o limite da função f, é necessário e suficiente, ou seja, é equivalente, a existir o limite da função u, quando o x e y tende a x0, y0, e a mesma coisa para o limite da v, né? Ela é necessário e suficiente que essas funções aqui, o e v, também tenham os limites quando x e y tender a x0 e y0. É o cálculo de duas variáveis. Está falando para você isso, né? Então, do conhecimento, já que você tem de cálculo de duas variáveis, né, de várias variáveis, você pode já investigar, saber quando é que uma função ela tem limite, ou mesmo se ela é contínua, porque isso aqui se estende para também o resultado para dizer uma função f de z ela é contínua se a sua parte real é contínua, como função do R2 em R2, do R2 em R1, né? R2 em R1. A função IV, ela tem essa diferença, né? Que ela é de um subconjunto LD que está em R2, agora a gente olha em R2 para R, e a V também, tá? A V é a mesma coisa. O IV são funções desse tipo. Elas são funções de duas variáveis, são funções reais de duas variáveis. Bom,
É, essa demonstração aqui, ela passa aí pelo epsilon e tudo mais, né? Também. Mas eu vou dar mais atenção, nem tanto demonstrar isso aqui, porque ó, o que está atrás dessa demonstração é isso. Ó. Não sei se vocês viram, mas de uma a parte real de Z é a parte real. Oi, de Z ela é menor ou igual ao módulo de Z, e a mesma coisa da parte imaginária, tá? Imaginária de Z é menor ou igual que módulo de Z. Isso ajuda bastante a gente, porque a gente vai ter na demonstração aí, ó, veja que a gente vai ter que a função U, quando você for fazer a U, é, esse aqui seria um L, tá? Ó, a gente teria o L. E o L, ele vai ser, o L é o limite. Você quer calcular, vamos escrever assim, ó, o limite de f de z é L. L, eu vou escrever L1 mais L2. I. Quando z tende a z zero. Então, o que a gente quer provar é que o limite de provar se existe esse limite, se somente se existem esses dois limites, ó, de u de x e y, quando x e y tende a x0, y0, e isso vai dar L1. E o outro é de v, né, de x e y, vai ser o L2, o limite. O que está por trás disso aí, ó, é você observar assim, você quer estimar o erro do f de z menos L. Aí você supõe que esse limite exista. Então esse erro é pequeno, tá? Aí, mas esse erro é maior do que esse erro, que é o de xy, que é a parte real, tá? Menos 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 L1, pronto, L1 aqui. E a mesma coisa para o V, ó, V de xy menos L2 é menor ou igual que F de Z menos L. Então, se esse negócio tende a zero, é claro que o de baixo ali também vai tender a zero, tá? Se isso tende a zero, isso implica que quando o Z, né, tende a zero, isso implica que o de xy vai tender ao L1. E a mesma coisa aqui, ó. Se o Z tende a zero, não. Se o Z tender a Z zero. Se o Z tender a Z zero, isso implica que o V de x e y vai tender a L2. Por isso que esse resultado é válido, né? Então, se a função f tem limite L, então a parte real e a parte imaginária vão ter limite L1 e L2, que são as componentes do limite L. Agora também vale a volta, tá? Só que a volta, ela aí a gente teria que ter assim, ó, suponho que esses dois limites existam, né? A U tem limite L1, a V tem limite L2. Provar que a F tem limite L, que é a componente das duas. Aí você teria que fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó.
Acho que você prova que f de z menos L, ele é menor ou igual que a soma, é, talvez uma constante aqui, mas uma constante vezes a soma de u, x, y, L1, mais aí a constante aqui toda, v de x, y, menos L2. E aí, como você vai supor que S tende a zero e esse tende a zero quando o x e y tende a x0 e y0, você vai ter que esse limite aqui vai ter, vai ser, o f de z vai tender a L. É baseado nessa desigualdade. Análise, eu acho que vocês perceberam que é uma disciplina que faz uso de conclusões a partir de desigualdades, né? São desigualdades, tem muitas desigualdades que implicam coisas. Só para ver aqui o que é isso aqui, eu estou provando, eu queria o z, a gente sabe que ao quadrado é, ele é módulo da parte real x, né, ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, a gente tem duas hipóteses aí, ó. A gente tem a possibilidade do x módulo de x ser menor ou igual que módulo de y, ou o contrário que ocorre, tá? Em geral, a gente pode pegar e chamar de mzinho o máximo dos dois, entre x e y. Aí você pode concluir que isso aqui é menor ou igual que 2m. Mzinho assim, ó, 2m's. Portanto, aí z é menor ou igual que raiz de 2 vezes o raiz de m. Só que o máximo entre duas coisas também é menor aí que o módulo de x mais o módulo de y. E aí que hum, aqui seria o quadrado, né? Aqui é o quadrado. Aí isso aqui é m. Pronto, aí isso aqui é a raiz de 2 que multiplica módulo de x mais módulo de m, de y. O que eu estou concluindo aqui, ó, é que esse c ali que eu falei que eu não sabia quanto que é, agora eu sei que é a raiz de 2, tá? Raiz de 2 é essa constante. E aí a gente conclui esse resultado, então esse resultado é muito bom, excelente, você pode concluir a partir da parte real imaginária. Concluir o quê? Existência de limite, existência de continuidade, tá? Aqui, ó, vamos para uma definição, qual que é dizer quando a função é contínua. Então, a função é contínua quando o valor L do limite dela existe e ele é o próprio f avaliado em z0, tá? É quando você vai calcular o limite e esse resultado é a mesma coisa que você substituir na função o z0. Esse z0 aqui, diferente do limite, ele tem que estar no domínio, né? Ele tem que estar no domínio da função. Bom, e nós dizemos que a função é contínua num subconjunto D, se ela é contínua em todos os pontos desse conjunto, tá? Nada de novidade para vocês, né? Agora, as funções que a gente pode argumentar aí que são contínuas. Deixa eu ver se está aqui. Peraí, que é aqui em cima.
o que utilizando a proposição anterior, nós podemos dizer como é que a gente pode calcular o limite de algumas funções, tá? Que sejam, que são função contínuas também. A exponencial, seno e cosseno são funções contínuas. Se você vai calcular o limite faltou aqui, limite da exponencial, né? De z é o próprio exponencial em z0, quando você faz o limite. Limite de seno de z, quando z tende a z0, é só substituir também, é seno de z0. E de cosseno, né, quando z tende a z0 também, é só substituir. São exemplos de funções, todas são funções contínuas aí. São funções complexas contínuas. Como é que a gente enxerga isso? Nós precisamos apenas de escrever a parte real e a parte imaginária, tá? Então, quando a gente olha a parte real e imaginária da exponencial, a gente sabe que na definição da exponencial, que a gente viu na parte de funções elementares, você vai ter exponencial de z, exponencial de x mais y, que é a exponencial real de x, cosseno de y, mais exponencial de x, seno de y, i. A parte real vai ser o de x, y, vai ser exponencial de x cosseno y, que é uma função contínua de duas variáveis, né? É uma função real contínua de duas variáveis, porque aí você só está operando o produto de funções contínuas, né? Exponencial e cosseno, né? Mesma coisa para a parte imaginária, ó. Você vai ter exponencial de x seno de y. Então, são funções contínuas, e, portanto, o limite é só mesmo substituir. Tá? Por isso que vai dar esta expressão aqui, né? Corrija aí o erro aí, na apostila também está assim, só copiei e colei ali. Aí o seno, né? Lembre-se que eu escrevi lá no desenvolvimento do capítulo a parte real imaginária. Para quê? Para poder enxergar agora. Né? Que aqui, ó, nós podemos ver a parte real. A parte real da função seno de z é seno x cosseno hiperbólico de y, que são duas funções contínuas e o produto, portanto, é contínuo, tá? Usando esse conhecimento aí que a gente tem de cálculo 3, nós concluímos que a parte real e parte imaginária são funções contínuas. Então, para calcular o limite, é simples, tá? Cosseno também, ó. Veja aí, ó. Parte real e a parte imaginária. Então, são funções que a gente já conhece, são funções contínuas e, portanto, todas aí são funções contínuas. Aqui também a gente pode olhar que as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são funções contínuas. Se a gente quiser saber da função tangente hiperbólica, ó, tangente de z. O que é tangente de z? É seno de z dividido por cosseno de z. Essa função aí, ela é contínua? Aí fala, sim, nos pontos do domínio, tá? Então, aqui, qual é o domínio dessa função? Você não pode colocar o z diferente de zero, né? Ele tem que ser diferente de zero. E aí a pergunta, quando é que o z, cosseno de z, é igual a zero? A gente viu isso, né? Que tem um teorema lá que vai dizer exatamente quais são os valores em que o cosseno dá zero. E é diferente dos reais, tá? A gente tem que pensar assim, o cosseno dá diferente de zero. Deixa eu pegar aqui no capítulo. Ó, o cosseno de isso aqui equivale a você dizer que o x não pode ser o que a gente já conhece no eixo real. Pera, eu vou fechar o aplicativo e abrir de novo. Parece que ele está dando um bugzinho aqui. Tá torto as letras. Vamos ver se agora dá certo. Então, o x agora deu certo. Ele
não pode ser π sobre 2, é o 90, né? 90 e os múltiplos, kπ, k inteiro. E são os únicos valores, né? Que o cosseno aí pode dar zero, são esses valores. É igual, né? É igual do cosseno real, né? Então, os hiperbólicos, eles podem se anular, né? Os hiperbólicos que podem se anular em valores aí complexos, no eixo imaginário. Então, aqui, isso aqui é contínua. Se o cosseno de z for diferente de cosseno de z for diferente de zero. Tá? Isso significa que você pode simplesmente substituir, né, quando você não tiver o cosseno o de baixo se anulando. Certo. Algumas observações, né, básicas aí desses resultados. Primeiro é que segue dessa proposição 11, né? Veja que a proposição 11 voltando aqui, ó, a proposição 11 são as propriedades do limite. E a proposição 12 é aquela que fala de U e V. Então, segue da proposição 11, as propriedades do limite, que se f e g são funções contínuas em Z0, então a combinação linear da f e da g também é contínua, o produto é contínuo e o quociente é contínuo desde que o quociente não se anula, nos pontos em que o quociente não se anula. Observação 6. Isso vai fazer com que você tenha um monte de funções contínuas aqui. Então, polinômios são contínuos, funções racionais no seu domínio são funções contínuas, as funções trigonométricas, exponencial, as trigonométricas hiperbólicas também são todas funções contínuas. E, claro, tangente, cotangente, secante, cossecante, todas dentro do seu domínio são contínuas. Ou seja, se você tiver ela onde ela é definida, né, elas são funções contínuas. Observação 7, segue da proposição 12, naquela que relaciona o IV, que uma condição necessária e suficiente para que f seja contínua é que suas partes real e imaginária sejam também funções contínuas, né? Então, para ser contínuas, para uma função f ser contínua, basta que a u e v também sejam funções contínuas. Observação 8, né, segue do exemplo 22, que toda função polinomial é contínua, né, isso que eu já disse, e o mesmo vale para as funções racionais. Vale a pena salientar que uma função racional é contínua sobre os pontos em que ela está definida, ou seja, o domínio, né? Quando a gente pega uma função racional, r de z, a gente pensa nela como um quociente de dois polinômios. Aí, qual que é o domínio de r, né, da função r de z? Deixa eu escrever, ó, domínio da função racional. Então, o z pertencente a c, tal que o Q de z não se anula. Tá? E como o Q, o P e o Q são racionais, são polinômios, tá? Isso é exatamente uma quantidade finita pelo teorema fundamental da álgebra. Por fim, a observação 9 segue do exemplo 23, que as funções exponencial, seno e cosseno também são contínuas. Desse exemplo aqui, né? Perguntas, Poliana, só sobrou você aí, né? Eu acho que a Dani teve algum compromisso. Não, professor, tranquilo. É bastante conceitos que a gente já usou em cálculo, né? Então é mais tranquilo. Sim. E aqui para finalizar, temos uma proposição que ela também é útil, né, para poder construir mais funções contínuas, que é a questão da composição, né?
Então, se você tiver que fazer composições entre funções complexas, que sejam contínuas, a composição também vai ser contínua no ponto respectivo, né? E, claro, a gente vai fazer uma figura aqui só para delimitar aqui como que é a ação aqui. Você tem um conjunto D aqui, inicial. Você tem um conjunto ômega aqui. Aí E aqui você, né, chega no plano complexo. Aqui você imagina que você tem aqui um valor Z0. Aí você faz esse Z0. Eu não vou usar essa letra, não, porque minha letra dessa aqui é feia. Eu vou usar ômega zero, tá? Não fica feio. Ômega ou W, né? W0. Vou chamar de W0. Aí, ok. Então, ó, quando você aplica F no Z0, você vai ter o W0 aqui, que é o F de Z0. E depois que você aplica G, você vai ter a função G de W0, que é, aí como o W0 é F de Z0, então você está aqui com a situação da composição. Daqui para cá é a composição que a gente enxerga como G composta com F. Nessa ordem, né? A gente faz primeiro a F, depois a G. E essa é a ideia da composição. Então, se você tiver continuidade em Z0, né, na hipótese aí, ó, se F é contínua em Z0 e G é contínua em W0, então a composta também vai ser contínua em Z0. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, a ideia é tome o erro, né? Tome o epsilon como sendo maior que zero, arbitrário. Como aí vamos falar da função G, né? Como G é contínua em W0, existe um delta maior que zero, tal que quando a gente fizer o Z, eu vou chamar de W, tá? W menos W0, que é o domínio da G, isso, quando isso for menor que delta, isso vai implicar que o G de W menos G de W0 é menor que epsilon. E aí existe o delta. Aí com esse delta, eu vou estimar ele como um erro, né? Aí como o, o, a função f é contínua em Z0, para esse delta maior que zero, existe. A gente pensa nesse delta agora como um epsilon. Então existe. Aí eu vou usar outra letra grega, eu vou chamar delta. Delta positivo, tal que o z menos z0 menor que delta, delta. Não, essa letra não é delta, não. É delta. Pior que é delta. Não, essa não é delta, né? Essa aqui eu acho que é rho. Bom, essa letra aí. Eu vou chamar de rho, então, já que eu não. Não. Rho é assim. Ó, agora não me lembro dessa letra. Qual é o nome dela? Eu vou usar o rho, então, já que não tô lembrando o nome, vou usar rho. Rho. Rho eu sei que é assim. Bom, isso vai implicar que o f de z menos f de z0, isso é menor que epsilon.
que epsilon não, que delta. Tá? Agora a gente vai juntar. Ó, logo, 0 menor que z menos z0, menor que ρ, vai implicar o seguinte. Aí agora a gente quer saber o que acontece com G composta com F de W menos G composta com F de W0. Peraí, que aqui é Z. Z e aqui é Z0. Bom, isso é igual a mesma coisa que G de F de Z menos G de F de W W, F de Z0, né? F de Z0, assim. Isso eu vou chamar de G de W, essa expressão, e essa aqui vai ser o W0. Só que se essa expressão Z menos Z0 é menor que ρ, veja que esse W é menos W0, ele vai ficar menor que essa expressão aqui, menor que delta. Só que se ele é menor que delta, qualquer coisa é menor que delta, me dá a imagem pela G dessa diferença é menor que epsilon. Então isso vai ficar menor que epsilon. Portanto, prova aí que a continuidade, né, da composição. Isso faz com que você tenha sentido agora fazer, por exemplo, composição aí de exponencial com as trigonométricas, com polinomial, né, função racional. Tudo isso vai gerar funções contínuas.